Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2013. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias, aqui pela TV Universitária. Ter um carro novo é o sonho da maioria dos brasileiros. E a boa notícia é que a partir do ano que vem, todos os veículos produzidos no Brasil devem sair de fábrica com freios ABS e airbag. O sonho do carro zero é meta para muita gente no fim do ano e movimenta o mercado de veículos. Além de vidros elétricos, direção hidráulica, rodas de liga leve, considerados como conforto por quem entende de carros, outros itens essenciais de segurança passaram a ser exigidos na hora da compra: freios ABS e o airbag. O ABS, ele é um dos itens de segurança ativa mais importantes. Segurança ativa significa aquilo que está no veículo com o objetivo de reduzir a possibilidade de acontecer um acidente. Então o freio ABS ele vai garantir uma chance muito maior de que o acidente não ocorra por perda de controle do veículo. Evitando o travamento da roda, o veículo vai parar em um espaço menor, mais curto, uma distância mais curta, além do que o principal benefício dele é você não perder o controle numa frenagem de emergência. O airbag ele já é um item de segurança passiva, ou seja, aquele que o acidente acontecendo vai minimizar, né, os efeitos, os danos, os ferimentos aos ocupantes. É de fundamental importância, principalmente nos acidentes mais graves, onde ele visa, né, um dos motivos dele é impedir o contato da cabeça do ocupante com as partes internas do veículo, contra o volante, contra o painel, que é causa de ferimentos muito graves. Newton trocou o carro há 2 meses, justamente por causa dos itens de segurança que o modelo anterior não oferecia. Eu fiz a troca por uma marca, por um modelo com mais equipamentos, né, de segurança, por considerar que são necessários, né? Não apenas para o motorista, mas para os passageiros, né, para crianças menores também são transportados. Então a gente considera que são itens que aparentemente são investimentos, mas que deveriam ser obrigatórios para tratar de itens de segurança. Considerados itens opcionais, somente 60% da frota de veículos produzidos no Brasil possuem airbag e também freios ABS. A partir do ano que vem, todos os veículos, ou seja, 100% da frota fabricada no país, devem ter os itens de segurança. Mas por causa do impacto econômico da nova medida a partir de 2014, tanto para as montadoras na compra das peças de segurança, como para o consumidor, que terá que desembolsar cerca de R$ 1.500 a mais pelos 2 itens, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, decidiu adiar a obrigatoriedade imposta pelo CONTRAN, dividindo opiniões e discussões em toda a sociedade sobre o assunto. No exterior, em países desenvolvidos, isso já é obrigatório há cerca de 10 anos. Então nós estamos com um atraso muito grande nessa questão. E isso, sem sombra de dúvida, a obrigatoriedade desses itens traria um nível de segurança muito maior à população brasileira. Essa polêmica, na verdade, tem a ver com a pressão das multinacionais, das montadoras, né? Na Europa, esses itens são obrigatórios, eles não são transferidos para o preço do veículo. A repercussão foi tanta no mercado que Mantega deve desistir do adiamento da obrigatoriedade dos itens de segurança nos veículos. A notícia da exigência dos freios ABS e airbag pelo CONTRAN movimenta as montadoras de carros. A Fiat, por exemplo, tira de linha a partir do ano que vem 2 modelos que não oferecem os itens obrigatórios e também não permitem adaptação. Vamos ter 2 veículos que serão retirados, né, em função da inviabilidade do projeto. É possível ser colocado o item, porém fica inviável financeiramente, deixando o produto menos competitivo e inviabilizando a produção, obviamente. Pois é, e ontem, em uma reunião em Brasília, foi decidida a manutenção da obrigatoriedade dos itens de segurança nos carros fabricados no Brasil para janeiro de 2014. Com a decisão, o IPI, que no ano de 2013 girou em torno de 2%, volta para o antigo valor de 7%, e os carros terão um aumento de 8% no preço final. Pois é, e as férias chegaram e muitas pessoas já estão com as malas prontas para viajar. Mas antes de passear é preciso prevenir. Uma das medidas essenciais, antes de mais nada, é atualizar o cartão de vacinas. E para falar sobre este assunto eu converso agora com a Maria Aparecida dos Santos, que é a coordenadora da Central de Imunização aqui da Prefeitura de Uberlândia. Cida, muito obrigado mais uma vez por sempre vir aqui para esclarecer essas dúvidas. Quer dizer que muita gente viaja,
fica tão empolgado com as férias e esquece de algo tão fundamental que é o cartão de vacinas, né? E como é que tem que ser feito essa atualização antes de pegar a estrada ou viajar de avião? Exatamente, conforme você disse, muitas pessoas esquecem que um documento importantíssimo é o cartão de vacina. Esse cartão de vacina, muita gente vai viajar para países onde ainda tem febre amarela, países ainda onde tem sarampo, e ele tem que sair daqui do Brasil vacinado. Por quê? Se ele não sai, aqui no Brasil, onde febre amarela é controlada na zona urbana, nós já estamos com mais de 20 anos que não tem caso de febre amarela na zona urbana, ela acontece na zona rural. Sarampo, que desde 2000 que a gente não tem caso também. Se a gente não sai daqui vacinado, você pode chegar lá, pegar essa doença e reincidi-la no Brasil, trazer novamente para o país. Então, antes de viajar, é importante saber dessas dicas. Maria Aparecida, agora, normalmente, no dia a dia normal mesmo, a gente já começa a ter um esquecimento com tantos documentos, tantas coisas que tem que fazer. E o cartão de vacina ainda é um papel que tem que carimbar, tem que marcar lá. Chega na hora de viajar, aquela pressa, correria, tudo, vai correndo no postinho de saúde e às vezes não tem o cartão de vacina, não sabe se já tomou alguma dose das outras vacinas, quer dizer, vira uma bagunça danada. Como é que faz? Como que faz nessa hora? Kelson, é importante que as pessoas comecem, isso já vem assim, há algum tempo a gente falando, né? Inclusive aqui com você, a importância do cartão de vacina. É um documento que precisa ser guardado. É um documento que ele tem que estar dentro da carteira, dobradinho, bonitinho. Porque se você vai viajar e esquece, não sabe onde ele está, o que vai acontecer? Você vai tomar vacina desnecessariamente, porque essa vacina tem que ser aplicada. Na hora de você passar para o cartão de vacina internacional, que é o cartão de vacina amarelo, se você não tiver com ele organizado com a vacina de febre amarela, triviral, que é sarampo, tem países que você nem entra, né? Não entra, não entra, Kelson. Assim, acontece com muita frequência, pessoas me ligar dos aeroportos, da vigilância sanitária, me pedindo número de lote de vacina, número de vencimento da vacina. Eles não passam para o cartão amarelo, para o cartão internacional, se esse cartão não estiver completo. Agora eu quero te perguntar o seguinte, a gente está falando muito, isso acontece muito quando as pessoas vão fazer viagens internacionais. Certo. Dentro do Brasil também precisa atualizar, porque, por exemplo, de região para região pode ter uma diferença. Por exemplo, se eu estou aqui em Minas Gerais, que a gente tem alguns números bastante interessantes, mas vai para uma região do Nordeste ou mais para o norte do país, dá problema? Você pode pegar algum tipo de doença nessas regiões? Pode. Inclusive, principalmente hepatite B. A região Amazonas é uma região endêmica para hepatite B. Lá é obrigatoriedade. No Brasil, a hepatite B ela é vacinada até faltando um dia para 50 anos de idade. Na região Amazonas, não. Lá qualquer pessoa tem que estar com a vacina em dia, porque é uma região endêmica. E outra vacina também, a febre amarela, né? Febre amarela, quem vai pescar, quem gosta muito de pescar, porque, igual eu já falei anterior, o macaco, que é o portador do vírus da febre amarela, ele está lá no mato. Então, aqueles pescadores, que é as pessoas que gostam muito de ir lá no Mato Grosso, ficar lá uma semana, não vai sem tomar vacina de febre amarela. Porque você pode pegar a febre amarela lá e retornar e nós sabemos que ainda não tem cura para esta doença. Tá certo. Cida, muito obrigado mais uma vez. Então, quem está em casa já ouviu as dicas da Maria Aparecida. Procure uma unidade de saúde aqui de Uberlândia ou da sua região e vacine-se antes de fazer qualquer tipo de viagem. E veja como fica o tempo para esta quinta-feira em Minas Gerais. Deve ficar nublado, com chuva pela manhã e no período da tarde. Abertura de sol em grande parte do Triângulo Mineiro. Em Uberlândia, o dia amanhece ensolarado. À tarde e à noite deve chover a qualquer momento. A mínima prevista é de 21 graus e a máxima não passa de 31. Confira a previsão em outras cidades do estado. Sol e aumento de nuvens em Frutal. À tarde e à noite há previsão de chuva, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Dia ensolarado em Patrocínio pela manhã. À tarde e à noite deve chover, mínima de 21 e máxima de 30 graus. Tempo quente pela manhã em Patos de Minas. A temperatura varia entre 16 e 32 graus.
A quinta-feira em Conquista é de sol entre nuvens pela manhã. À tarde e à noite deve chover a qualquer momento, mínima de 22 e máxima de 33 graus. E não saia daí que depois do intervalo a gente volta com mais notícias para você aqui na TV Universitária. Quem é você? Quem você é? Esse é você. Quem você é? Quem é você? Quem você é? Esse é você. Quem você é? Arte é conhecimento, é construção, expressão. Museu Universitário de Arte, Praça Cícero Macedo, 309, bairro Fundinho. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. A partir de agora, alunos, professores e técnicos da Universidade Federal de Uberlândia podem utilizar gratuitamente o transporte Intercamp. Esta é uma reivindicação antiga do movimento estudantil. As linhas, por enquanto, circulam entre os campi Umuarama, Educação Física e Santa Mônica. Horários do transporte pela manhã: às 6h40, 10h55 e 11h50. No período da tarde, os horários de saída são 12h30, 1h20, 4h55 e às 5h50. À noite e nos fins de semana, o serviço não funciona. Para embarcar, o usuário precisa apresentar ao motorista a carteirinha institucional. Pedras, plantas e outros caminhos. Este é o nome do documentário feito pelo Núcleo de Produção da TV Universitária. O lançamento acontece amanhã. O consumo por drogas diversas, as alucinações e transtornos mentais. Por que os magos ficam seguindo a gente, né? Incorporando nos outros. Eu tô achando, você tá muito nervoso. Tô não, filho. Merece mais por ser chibuzinho. Por ser chibuzinho. O abandono do lar pelas ruas. Se nem fosse doido, ele tava nessa vida. Deus me livre, minha filha. Tava aqui junto com nós, pobre assim mesmo, eles comiam, bebiam, dormiam, não andavam fedendo. Nas praças e espaços públicos da cidade, o vício que consome é o mesmo que ameniza e esconde dores sociais. Parte da vida de um homem de 32 anos, usuário de vários tipos de drogas e morador de rua, é contada com detalhes. No documentário idealizado pelo Núcleo de Produção da UFO, com psicólogos do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS-AD, o atendimento clínico e terapêutico às pessoas marginalizadas e muitas vezes esquecidas pela sociedade é feito a céu aberto. A ideia, desde o começo, era que o serviço de saúde viesse aqui. Então eu vim aqui, às vezes acompanhado pelo CAPS, e a gente ia se aproximando. E a partir do que, como a gente ia se aproximando, a gente ia vendo o que dava para fazer. Então a gente ia conversando muito, a gente ia elaborando questões, a gente ia se vinculando ao serviço de saúde, a gente ia cuidando da perna, cuidando da cabeça, cuidando de tudo. E também molhando as plantas, passeando, que isso tudo faz parte da vida.
A proposta, que leva a equipe multidisciplinar na área da psicologia para as ruas e muda o conceito de que o atendimento psicológico é feito apenas dentro de clínicas ou em salas, é exibida no longa de 52 minutos. Nos bastidores do documentário, a preparação e todo um processo para o desenvolvimento do trabalho foi feito antes do início das filmagens. Foi uma vivência, foi um workshop, uma oficina que a gente teve que fazer, que começou de pouquinho, assim. A gente foi conhecer, primeiro teve reuniões com os atendentes terapêuticos, onde a gente pôde saber a história dele, como que é o trabalho feito por esses psicólogos, por esses alunos. Depois de tudo isso, fomos a campo para conhecê-lo, sem câmera, sem equipamento nenhum, né? Sem identificação. Fomos a campo para conhecê-lo, teve todo aquele trabalho de ambientação, de ele ter confiança, até a gente conseguir ligar a câmera, que foi todo um processo. Depois a câmera veio os outros equipamentos, que para ele era um mundo completamente diferente. Depois que a gente conseguiu esse contato com ele, que ele já estava com mais confiança na gente, foi a etapa da família, de conhecer a família, de quebrar alguns paradoxos, alguns tabus que tinham com eles, e para começar realmente o trabalho de produção e de gravação. Trabalho minucioso que também foi lição de vida para vários integrantes da equipe. Ele via a gente como amigo, assim, ele cumprimentava a gente com a amiga abraçada, porque a gente tem que entender que a praça era a casa dele. Então ele recebia a gente na casa dele, entendeu? Ele recebia a gente na praça, ele tratava a gente bem. Então aconteceu de eu ir na praça algumas vezes, assim, umas 2 vezes, encontrar ele, conversar com ele, sabe? Tipo, como se fosse amigo mesmo, sabe? Ele dentro da loucura dele, do que ele vive, mas me tratando como um amigo. Uma parceria que retrata na íntegra a vida de quem muitas vezes é ignorado e só precisa de uma oportunidade para mostrar sua verdadeira identidade. É a partir do sujeito que a gente vai tirar o que ele pode, assim, a potência dele. E aí é trabalhar com essa potência. E também, né, a gente tem a ideia de intervir com a família, né, que no caso dele tem muitos conflitos e a ideia é se aproximar e ver o que a gente pode fazer para manejar isso. Fica um ponto de interrogação e questionamento para todo mundo da forma que a gente vê dependente químico. A gente aprende a não julgar. Dependente químico, nem todos entram nessa vida por uma curiosidade ou coisa desse tipo. A gente viu um outro lado, vimos o lado da humanização com essas pessoas também. Tenho certeza que eles não querem estar ali, da maneira que eles estão. A família também é um processo muito difícil, é um processo muito complicado de aceitar o dependente químico e de aceitar que é uma família de dependente químico também. Então, nesse sentido, assim, foi para nós, ao menos para mim, foi extremamente enriquecedor. Lá pra banda de Ouro Fino, muita tocando gado selvagem. Quando passo na porteira, até vejo a sua imagem. Com seu rugido tão triste, fez na cruz do Estadão. Quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração. E a gente continua conversando sobre esse documentário com o professor Ricardo Wagner Machado, do Instituto de Psicologia. Professor Ricardo, a gente já viu um pouco na reportagem que é um pouquinho do que vai acontecer amanhã nesse lançamento, um pouquinho deste documentário, a entrevista com o pessoal da produção da TV Universitária, mas eu gostaria de que você aprofundasse um pouco. É claro que todo mundo vai ver o documentário para saber exatamente do que se trata. Mas de onde surgiu essa ideia, a iniciativa, como é que foi? Boa noite. Boa noite. Bom, na verdade, essa iniciativa de fazer-se um filme a respeito de um tema relacionado com a psicologia, com a clínica, com a reforma psiquiátrica, isso não é nada novo. Nós temos vários filmes que tratam da temática da reforma psiquiátrica, das novas formas de cuidar em saúde mental, né? Diferente do antigo manicômio, dava, né, até medo hospício, naquela época, né? Exatamente, né? Então, ao longo dessas décadas, nas últimas décadas que estamos lutando pela reforma psiquiátrica brasileira, algumas iniciativas já foram tomadas. Essa é só mais uma delas, né? Uhum. E a intenção é mostrar uma experiência de êxito, uma experiência exitosa, né? No trabalho de cuidado em saúde mental,
a um paciente que é atendido na rede pública de saúde mental do município e que a gente considera que a gente conseguiu avançar e alcançar resultados que, de um certo modo, até nos surpreenderam, né? A gente via o caso como um caso muito difícil, as limitações são muito grandes na vida do paciente, mas nós enfrentamos, né, fizemos esse desafio e consideramos que a reforma psiquiátrica, na atualidade, ela tem como uma de suas pautas não só fazer a crítica ao modelo de atendimento que existia há anos atrás, mas a mostrar experiências de êxito na proposta de cuidado em saúde mental mais humanizado, né? Onde o paciente possa se reinserir socialmente o mais rápido que for possível, né? Voltar à convivência social, à convivência familiar o mais breve possível e ser cuidado ali onde ele vive, onde as coisas da vida dele acontecem, né? Esse documentário foi feito aqui em Uberlândia, na UFO, e eu acredito que, pelo que o senhor está me falando, vocês não querem que fique só aqui. Tem a previsão de mandar esse material, esse vídeo para outras instituições, para que esse exemplo sirva em outros lugares do Brasil? A intenção é essa, né? Nós trabalhamos, o filme trata exatamente do acompanhamento terapêutico de um paciente. Eu preciso falar o que é o acompanhamento terapêutico, né? É uma forma de cuidar onde nós não esperamos que o paciente venha até nós pedir ajuda, nós vamos até ele e cuidamos dele, tentamos ajudá-lo ali onde ele vive, aonde acontecem as coisas da sua vida, né? Os seus conflitos, as suas conquistas, as suas dificuldades, é ali que nós trabalhamos. Então é uma clínica a céu aberto, né? E por ser uma clínica ainda inovadora, apesar de já existir há mais de 20 anos, né? Ela tem o mesmo tempo da reforma, né? É uma das ferramentas que a reforma psiquiátrica vai propor. A gente considera que essa ainda é uma prática que precisa crescer, se fortalecer. Então a nossa intenção com o uso da linguagem cinematográfica é realmente, né, fazer proliferar essa experiência, né, mostrar ela onde for possível, debater sobre ela, sensibilizar profissionais, pacientes, familiares, comunidade, né, sensibilizar todos para essa nova forma, para essa outra maneira de cuidar, para mais esse recurso que a reforma psiquiátrica dispõe. Então, o tempo nosso, infelizmente, acabou, mas fala rapidinho aí para o pessoal, faz o convite, professor. O tempo é seu, vai lá. Então, gente, estão todos convidados. Amanhã nós faremos, então, o lançamento do filme. Trata-se da história de um acompanhante e um acompanhado. Ele é um morador de rua, né, praticamente vive na rua, usuário de drogas, tem um quadro de transtorno mental grave. E ela, uma psicóloga, que vai se dedicar ao cuidado a ele, né? Nós vamos estar lá então no dia 19, amanhã, dia 19, né? Às 20 horas, os auditórios A, B, C e D do bloco 5R aqui no Campo Santa Mônica. Estão todos convidados. Aberto, gratuito. Aberto, gratuito. Teremos também a apresentação de um grupo de pagode e samba chamado GPS, que também é lá do CAPS-AD, da Rede Pública de Saúde Mental, né, da Prefeitura, que vai também estar fazendo a sua apresentação lá conosco. Tá certo, então tem programação extensa amanhã, então, a partir das 8 horas da noite, lá nos anfiteatros do Bloco 5R, né? Exatamente. Do Campo Santa Mônica. Professor Ricardo, parabéns pela iniciativa, parabéns pela ideia, você, a toda a produção da nossa TV Universitária também, a Sheila, o Teco, o Rodrigo, o pessoal que trabalhou duro nessa empreitada. Uma equipe fundamental, sem eles não teríamos conseguido. Com certeza. Muito obrigado, viu? Sucesso. Eu agradeço. E a Diretoria de Assistência Estudantil da UF comunica aos bolsistas que nos últimos meses alguns atrasos foram detectados no depósito das bolsas. E para o mês de dezembro, o governo federal ainda não disponibilizou as condições para a efetivação dos pagamentos e, portanto, infelizmente, novos atrasos podem acontecer. E depois do intervalo a gente volta com mais informações para você já já. Dizem que em 2050, 80% da energia do planeta vai ser renovável. As roupas não sujarão mais, os carros serão todos elétricos, cachorros não terão mais pulgas, você não poderá andar. Será uma frase sem sentido. Ah, e ano de Copa.
O futuro promete. Eu quero comer bem, me exercitar, ter saúde. Eu quero chegar bem lá. Quando eu percebi, ela já estava lá. Meus movimentos ficaram mais lentos, comecei a tremer. Procurei um médico e ele diagnosticou. O Parkinson é uma doença neurológica que afeta os movimentos. Pode causar tremores, lentidão e rigidez. É muito importante receber o diagnóstico precoce. Existe tratamento e você pode continuar a fazer as coisas que mais gosta. Procure um médico. Viva bem com Parkinson. João e Luciana vão se mudar para uma casa própria. Carlinhos vai entrar na escolinha de futebol. Luísa sonha em ser médica. João e Luciana não vão morar na casa nova. Carlinhos não vai mais jogar. E Luísa não vai ser médica. Acidentes destroem sonhos, interrompem vidas. Dirija com responsabilidade. Ministério dos Transportes, Governo Federal. We have a situation here. Our planet's endangered animals are vanishing at an alarming rate. Connect the dots and you discover a thin line separates a buyer from a killer. In other words, if you buy an illegal wildlife product here, you kill an endangered animal here. So please, don't do it. When the buying stops, the killing can too. Case closed. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica da UFO para o primeiro semestre de 2014. São oferecidas 20 vagas para o mestrado acadêmico e 20 vagas para doutorado. Há também vagas para alunos especiais. As inscrições devem ser realizadas até o dia 24 de janeiro de 2014, exclusivamente pelo site www.posgrade.mecanica.ufo.br. O programa foi avaliado recentemente pelo CAPES e obteve o conceito 7 para o triênio 2010-2012. Mais informações podem ser obtidas no e-mail secposmec@mecanica.ufo.br. E hoje à noite tem o programa Em Pauta aqui pela TV Universitária e a gente chama agora a Fabienne Silva, que traz o tema desta noite. Olá, Kelson. Olá para você que assiste a TV Universitária. Essa semana o Em Pauta discute um assunto polêmico na sociedade atual, a revanche da pornografia, que são as pessoas que publicam vídeos e fotos de sexo explícito com a intenção de denigrir a imagem do outro. Eu espero você hoje à noite, às 10 horas. Até lá! Muito obrigado pelas informações. O programa hoje, Fabienne, está imperdível, então você pode acompanhar daqui a pouco, a partir das 10 da noite. Jovens estudantes de escolas públicas de Uberlândia estão aprendendo programação de computador. Um projeto desenvolvido na UF está até revelando novos talentos quando o assunto é a tecnologia da informação. A intimidade com o computador é cada vez maior para estes estudantes. Eles fazem parte de um grupo de 25 alunos que estão aprendendo a desenvolver jogos de computador. Para a maioria deles, a linguagem de programação é uma novidade. A ideia foi, vamos procurar na educação básica, né, com meninos que estão no ensino fundamental, no ensino médio, para trazer esses bons, né, esses talentos que estão nas escolas para os cursos da área de tecnologia da informação. Então foi aí que surgiu a ideia desse programa. O programa Talentos Matemáticos busca incentivar a formação de novos profissionais na área de tecnologia da informação. O caminho para despertar o interesse dos jovens nessa área é a prática da atividade de informática. Toda a programação é feita de maneira muito lúdica e as crianças e adolescentes que participam do projeto são introduzidos lentamente através de atividades, jogos, muitas vezes sem o uso de computador, e só então é que eles vão devagarinho sendo introduzidos os primeiros conceitos. A gente preparou material, vídeo, os monitores auxiliam muito nisso. Todo mundo que participou do projeto até hoje, todos conseguiram sair muito bem. Atualmente, apenas 2 escolas participam do programa, mas já para o ano que vem, a intenção é expandir para os alunos das mais de 80 escolas da rede pública de Uberlândia, aumentando também a possibilidade de descobrir novos talentos. É a nossa expectativa, né, que as crianças e o adolescente venham para a computação e dentro da computação encontrem a matemática e vejam por que a matemática é tão importante.
E são os resultados do trabalho que mais motivam os jovens programadores. Estas duas adolescentes criaram juntas o jogo que deram o nome de Acerte Se Puder. Nele, o jogador tem que ser ágil e eliminar com um clique no mouse o maior número de formigas. E olha que elas levaram apenas uma semana para desenvolver o jogo. Quando a gente entra na internet para praticar algum jogo e tal, a gente joga sem saber como que a pessoa conseguiu fazer aquilo. Depois que a gente começou a participar do projeto, a gente ficou sabendo de várias coisas que a gente não sabia e conseguiu fazer um jogo. Antes do programa, eu já tinha noção, sabe, do que eu queria, que fazer engenharia da computação. E depois que eu participei do projeto, afirmou mais o que eu queria, porque eu gostei muito do projeto. E o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, amanhã a gente volta com mais informações para você a partir das 6h30 da noite. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Boa noite, até lá.